dia para você aí de casa. Está começando mais um Bom Dia, Bom Jesus, aqui pela nossa rede Bom Jesus. Iniciamos o nosso programa hoje agradecendo a sua companhia. É sempre bom conversar com você aí de casa, trazer um tema e trazer uma mensagem mesmo para iniciar o seu dia, a sua semana de uma forma boa, de uma forma iluminada, uma forma abençoada. E a gente começa aqui o Bom Dia, Bom Jesus, cumprimentando o Padre José Vicente. Ótimo dia, mais uma vez bem-vindo ao programa e obrigado pela companhia e pelo que o senhor já preparou aí pra gente. Um ótimo dia, Valquíria, e é sempre bom novamente estarmos aqui, iniciando a semana, toda segunda-feira. Um ótimo dia a você que nos acompanha aí em casa. Então, que essa semana seja uma semana especial para todos nós. Que essa semana seja uma semana especial. E para ela começar de uma forma especial, Padre, nós trazemos hoje aqui o tema hoje aqui, quem ama os irmãos revela Deus. Esse é o tema de hoje que nós vamos refletir, conversar e pensar um pouco nas nossas atitudes, nas nossas decisões, como está o nosso amor pelo irmão, como está a nossa iniciativa de revelar Deus. Então, para iniciar o programa de hoje e começar essa reflexão, peço que o senhor faça então aí a nossa leitura bíblica, né, da passagem que o senhor preparou aí para a gente, para iluminar mesmo a nossa conversa aqui de hoje. Muito bem, então começando aqui o amor ao irmão, né, o amor ao próximo. Aí eu busco então lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, nos versos 25, que diz o seguinte: um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? E Jesus lhe disse: o que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: tu respondestes corretamente. Faze isso e viverás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, amor ao próximo, né? É nós nos aproximarmos do outro. Muitas vezes a gente pensa que o amor ao próximo é fazer alguma coisa, sobretudo no social, algo que envolve dinheiro ou que envolve matéria, bens, né? Na verdade, o amor ao próximo é muito mais do que isso, né? Muitas vezes se tem, até se tem o bastante, talvez até o suficiente, mas falta algo mais profundo. E quantas experiências que nós temos e ouvimos, talvez de casais ou de família, né, de filhos, que reclamam, né, dos pais. E a gente ouve dos pais dizer assim: mas eu dou tudo, ele tem tudo, não sei o que reclama, por que reclama, né? E muitas vezes também, né, da esposas, né, ou mais sobretudo as esposas, né? E aí a gente escuta do outro lado: mas eu dou tudo, eu trabalho, coloco tudo em casa e tudo mais, né? Sempre voltado para o lado dinheiro, financeiro, matéria, né? E talvez esquece do essencial. Então, o amor ao próximo é muito mais do que dar o material, dar as condições físicas, né? Então, eu acredito que é muito mais se colocar junto, estar junto. Então, esse trecho do Evangelho de hoje, que eu acabo de ler como inspiração para a nossa conversa, é o trecho da Samaritana, ou melhor, do bom samaritano, né? Que é o trecho, então, daquele ferido, caído à beira do caminho, que passou, né, um sacerdote por ali, passou um levita, tá? E veio o samaritano e se ajoelhou, agachou, né, e cuidou, esteve junto,
colocou aquela pessoa no animal, levou, né? E então essa atitude realmente de aproximar-se, de estar, né, com o outro, eu acredito que é muito mais, né, do que dinheiro. Muitas vezes se não tem dinheiro, se não tem os bens materiais, mas se tem a presença, né, amorosa, tudo se supera. Muito bem, hoje se fala muito da palavra conectar, né, Padre? Às vezes a gente fala muito em se conectar digitalmente, mas é importante esse olhar, esse cuidado, essa conexão um com o outro, né? Nós, Exato. Irmãos, nos conectarmos com a vida que estamos vivendo, o momento que estamos vivendo, o presente, né? Então, que o nosso dia comece com esse pensamento, com essa atitude mesmo. Como eu estou me conectando com os meus irmãos? Está sendo... E você fala da conexão, e eu lembro dos meus aparelhos aí, então, sincronizados, né? Eu tenho, então, os aparelhos sincronizados um com o outro. O aparelho do celular fala com está ligado com aquilo que tem no computador, que também tem no computador de casa, no notebook, enfim. E assim a gente faz uma rede de aparelhos. Mas aí quando a gente se conecta com os irmãos, a gente faz uma rede de amor, uma rede do bem, uma rede de conexão com Deus, conexão com o próximo. Exato. E que a gente, então, siga essa semana nos conectando, então. E para começar esse dia, essa semana e a nossa conversa aqui, nós também queremos conversar com você aí de casa. Então, você pode deixar o seu comentário, mandar um e-mail para a gente também quer saber a sua opinião. E nós falávamos, Padre, no início do programa, com a mensagem, né, com o trecho do Evangelho que o senhor trouxe sobre conectar-se com o outro, dedicar-se mesmo ao outro. Então, a gente para e pensa um pouquinho na humanidade de Jesus, né? Nós, às vezes, queremos a perfeição do outro, ou a nossa perfeição, ou nos achamos perfeitos, né? Mas, primeiro, a gente tem que pensar em como Jesus se fez homem por nós e como Ele é para nós um exemplo, né? Como entender essa forma humana de Jesus? Muito bem. Jesus, sendo Deus, porque Ele é divino e humano ao mesmo tempo, e sendo Deus, se fez homem para se aproximar de nós. É a aproximação de Deus com a humanidade. Jesus é essa aproximação. Quer dizer, quando Deus se faz homem, né, então é um Deus que sai da sua majestade, do seu poderio, da sua infinitude, e se coloca na nossa realidade humana, se coloca junto, né? A encarnação é um mistério realmente de profundo amor. Nós olhamos para a cruz sempre como um mistério de amor, mas começa na encarnação, quando Deus se encarna na nossa realidade. Então é um Deus próximo. E eu penso que, né, o amor cristão deve ser sempre como o amor de Deus, como a encarnação. A gente saber se colocar junto, né, do outro, que Deus se coloca junto de nós. Então, muito mais, eu falava isso no início, muito mais do que dar comida, muito mais do que dar vestes, muito mais do que dar dinheiro, né, é a gente estar. E é uma das coisas que a gente percebe hoje, essa falta, né, no ser humano, né, de ter um outro que se coloque junto. Falávamos agora há pouco da sincronia, do estar sintonizado, né? Então, você falava da expressão conectar, né? Conectado. Eu acredito que Deus está tão sincronizado e tão conectado com nós, né? Com toda a humanidade, que, como Paulo dizia, né? Então, ele se faz, né, com o outro, melhor, Jesus Cristo, né? Que diz, eu e o Pai somos um. Isso é sincronia, isso é sintonia perfeita, né? Eu e o Pai somos um. Então, se coloca ali, né, junto. Então, nós precisamos também ter essa sintonia. Muitas vezes a gente
as pessoas nos procuram, como padre, nos procuram, e muito mais do que a gente falar, ou de que dar uma opinião, alguma coisa, é simplesmente ouvir. As pessoas querem, né, ser ouvida. E quando você ouve com atenção, né, que sincronizado com o seu problema e com a sua vida, né, isso já é uma cura de alma, né? E aí acredito que então ser próximo do outro é muito mais do que material. A nossa reflexão aqui hoje, nossa linha de raciocínio aqui vem cada vez trazendo novos sinônimos. Nós falamos de conexão, de sincronização, e aí o senhor iniciou essa resposta, essa mensagem aqui dessa pergunta com a palavra aproximação, né? Que Jesus, homem, é a aproximação de Deus de nós, seres humanos, né? E depois, na continuidade da sua fala, o senhor ainda falava, né, de conexão, de aproximação, e essa aproximação que é o verdadeiro amor mesmo, né, de dedicação ao outro. E aí, nesse mundo atual, a gente vê tanta maldade, trapaça, violência, dor, e às vezes e o senhor falou aí numa última frase aí do senhor, falou em ouvir. E se ouvir, né? Às vezes a gente quer muito ser ouvido, mas não estamos nos ouvindo, né? Nos ouvindo a nossa essência, ouvindo o nosso amor também a Deus, porque às vezes a gente coloca ele lá num cantinho do coração e que fica meio frio, escuro, e que quando a gente ouve esse amor que está ali dentro da gente, a gente consegue compartilhar. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa prática mesmo do amor cristão, né? Para combater essas dores, essa maldade, essa violência desse mundo atual. Exato. Acredito que é uma necessidade humana de ser ouvido. Isso é uma necessidade. E por isso precisamos estar sempre preparados, sempre atentos para saber ouvir, né? Ver de você falar muito, escute mais, né? Eu acho que até usando um pouco da brincadeira aí, né, que o pessoal usa das questões assim, a gente tem uma boca e 2 ouvidos, né? Então, só para dizer, a gente tem que falar menos e ouvir mais, né? E nessa realidade, eu acredito que é bem isso, saber se colocar. Eu falo por experiência, muitas vezes a gente não tem nem palavras para dizer diante de um sofrimento, diante de uma morte, diante de um acidente, né? A gente não tem palavras para dizer, expressar, então, aquela pessoa que está sofrendo. Mas não é necessário. Não é necessário. Muitas vezes, o fato de você estar ali com aquela pessoa silenciosa, de forma silenciosa, é o suficiente. Eu já tive muitas experiências nesse sentido. De eu chegar e eu não ter palavras, porque não tinha mesmo. Eram situações, né, coisa assim, muito difícil de você expressar. Mas o fato de você estar ali para aquela pessoa, né, ou para aquela família, já motivo assim de alegria, de esperança, de força, né? E as pessoas agradecem imensamente, abraçam, agradecem, e você não disse nada. Você não precisa dizer nada. Primeiro porque Deus diz tudo, Deus fala. No silêncio Deus fala, Deus se comunica. Então a gente precisa ter essa consciência também. Eu estou aqui, sou instrumento e Deus está falando com essa pessoa. Muito bem. E tem uma mensagem recente, né, do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que foi já há alguns dias para trás, e que o tema é esse, né, ouvir com os ouvidos do coração, né, para que a gente esteja aberto mesmo a ouvir o outro e ouvir com sentido, com dedicação. Na verdade, a gente até ouve. Talvez a gente não escuta, né? São diferenças, tem diferença no ouvir e escutar. Ouvir, a minha mãe dizia isso, muitas vezes quando ela falava, acho que dizia assim, parece que entrou num ouvido e saiu por outro. É verdade, entra por um ouvido e sai por outro. Nós só escutamos quando cala no coração. Entra pelos ouvidos e cala no coração. Aí nós escutamos. Então, essa necessidade de escutar o outro. E por isso não precisa falar. Muitas vezes, essa sintonia que nós falávamos, essa sintonia, essa sincronização com o outro
é de coração para coração. Muito bem, então, continuando aqui o nosso tema, quem ama os irmãos revela a Deus, com a atitude de ouvir. E rápido intervalo para a gente beber uma água aqui, fazer uma pausa, mas a gente já volta também com mais continuando a nossa conversa aqui, com mais um bate-papo com o Padre José Vicente, trazendo esse tema dessa dedicação ao outro, né? Nossa cidade está em festa. Venho fazer um convite mais do que especial para você que é fiel ao bom Jesus. Seja noveneiro, faça parte desta família e dê uma contribuição generosa segundo o seu coração. Como fazer isso? É simples. Pode ser de duas maneiras, de forma online ou na Secretaria da Basílica. Na forma online, entre no site noveneirosdobomjesus.com.br ou você poderá fazer o seu cadastro na Secretaria da Basílica, onde a nossa equipe vai te atender com muito carinho para fazer a sua inscrição. Para mais informações, entre em contato conosco através das redes sociais da Basílica. Desde já, gratidão. Deus lhe abençoe. Venha reavivar a sua fé no Senhor Bom Jesus de Tremembé e realizar conosco essa tradicional e importante festa para a nossa comunidade. Louvado seja o Bom Jesus de Tremembé. E já estamos de volta, conversando aqui com o Padre José Vicente sobre o tema Quem ama os irmãos revela a Deus. E continuando a nossa conexão, então, Padre, já que nós falávamos usávamos esse termo no bloco anterior, de conexão, de sincronia, né? Continuando esse termo, né? Colocando esse termo para o nosso exercício, para a nossa vida mesmo, né? De conectar-se com o outro, ouvir o outro, estar com o outro, como o senhor disse também, né? De às vezes a gente muito preocupado em entregar algo material, oferecer, fornecer alguma coisa material de valor, assim, mas às vezes esquece de entregar seu tempo, né? E como com essa revelação, né? Como Deus se revela quando eu me dedico ao outro. Hoje a gente encontra às vezes muitas pessoas católicas, mas descrentes da vida, descrentes no outro, né? Não acredita mais no outro, não confia e não quer se dedicar também, né? Como que a gente trabalha e luta para que a gente consiga chegar e revelar mesmo Deus no coração dessas pessoas? Interessante o não confiar no outro, né? Hoje as nossas relações são relações de desconfianças, né? Então falta-se de acreditar no outro. E é importante que a gente dê credibilidade, né? E eu fico pensando, se Deus esperasse algo de nós para acreditar em nós, quer dizer, acho que nós estaríamos no vazio o tempo todo, né? Por quê? Eu sinto que Deus acredita, melhor, mais no homem do que o próprio homem acredita em Deus. Deus acredita muito mais em nós. Portanto, ele diz, vocês ficam admirados do que eu faço, vocês poderão fazer o que eu faço e muito mais, né? Eu percebo isso. Uma das leituras então da semana passada nos dizia do chamado aos discípulos e que Jesus chamou Simão, chamou, né, o André, o Mateus, o Tiago, o João, o Bartolomeu, chamou, né, também o Judas, né? E então compôs a sua equipe. Eu fico pensando, era uma equipe, né, com homens com muitas dificuldades. Não eram todos, né, perfeitos, eram todos defeituosos, né, assim, com muitas dificuldades. E Deus não pediu se tinha doutorado, se tinha teologia, se tinha filosofia, nada, simplesmente chamou, escolheu aqueles homens e colocou no serviço. O que a gente percebe, né?
Se Deus fosse olhar a perfeição, se fosse alguém perfeito para chamar, não teria chamado, e aliás não estaria chamando ninguém até hoje, né? E no entanto ele conta mesmo dentro das deficiências humanas, ele conta com essas deficiências, ou conta com esses para realizar a sua obra, né? E de anunciar o Evangelho, e de anunciar que o reino está próximo, né? Então, eu dizia até para o pessoal, olha, o que o Senhor pede é que a gente comunica que o seu reino está aí, está ao nosso alcance. A gente precisa comunicar isso, né, para os outros. Então, é nesse sentido. Então, crer em Deus, né, muitas vezes é uma projeção, talvez, daquilo também que nós vivemos na nossa realidade. Se a gente não crê no outro, também não crê em Deus. Parece que Deus também é um estranho, né, que não merece confiança. Muito bem, o exemplo, né, as atitudes, os gestos, a fala mesmo do que Deus nos fala, né, do que Jesus nos fala, é lição, é missão para a nossa vida. O Senhor falava de não acreditar no outro, mas também aquilo da gente não acreditar em nós mesmos, né? No início da sua resposta, o Senhor falava sobre Deus acredita tanto na gente que a gente tanto mais na gente do que nós neles, né? E às vezes é uma tarefa árdua da gente acreditar em nós mesmos, né? E nas minhas competências. Às vezes você recebe um chamado. Recentemente mesmo alguém veio me perguntar se eu estava executando uma atividade. Eu falei, ainda não. Em vários momentos fui chamado para executar uma atividade e eu neguei. Não, ainda não. Eu sei que vai chegar um momento, mas eu ainda não estou me sentindo pronta, né? Mas de repente é porque eu ainda não estou acreditando em mim o suficiente. Então acho que essa semana a proposta para nós todos é parar um pouquinho para pensar o quanto eu estou acreditando no outro, o quanto eu estou depositando confiança no outro e o quanto eu estou depositando confiança em mim para que eu execute eu atenda a esses chamados. A confiança no outro depende do quanto eu confio em mim mesmo. Porque se eu não confio em mim mesmo, eu também não confio no outro. É uma desconfiança, né? Então, se eu não tenho segurança de quem sou, né, eu também fico inseguro diante do outro, quem o outro é para mim, né? Então, muitas vezes é projeção. A gente projeta os sentimentos nossos, né, no outro sempre, né? Então, precisamos ter esse cuidado. E por isso precisamos desenvolver em nós, no nosso íntimo, no nosso interior, segurança, né? Confiança, esperança. Quanto mais nós nos otimizamos, acho que precisamos otimizar o nosso coração. Quanto mais nós nos otimizamos, tanto mais nós também vamos otimizar os outros e confiar nos outros, né? Padre, e para efetivar isso, né? Ter essa confiança, confiar no outro, uma dica prática seria a vida em comunidade, a vida de oração? A vida de oração, a vida em comunidade. Mas eu diria nem sempre. Tem muita gente que reza muito, mas não é próximo. Tem muitos que vivem em comunidade, mas estão distante, né? Então é muito relativo dizer, olha, a vida em comunidade é a experiência de proximidade. Nem sempre. Você pode estar numa comunidade e estar muito longe, muito distante do outro. E você pode estar muito longe e está muito próximo, muito sintonia, questão de o Wi-Fi, né? Então, muito longe fisicamente, mas muito conectado. Mas muito conectado, está muito junto. Então, é muito relativo essa questão de vida de comunidade, né? E, que você falava? Vida de oração. E vida de oração. Então, tem que casar. A vida de oração, vida de comunidade, é claro, tem que casar. Quando nós amamos de verdade, é claro que os nossos atos, o nosso comportamento, as nossas atitudes vão revelar esse amor. Aí vai se concretizar, vai se materializar. Portanto, antes do material,
né, realmente é esse lado espiritual, né, humano que tem que estar em nós. Uma vez esse lado está forte, crescido em nós, aí vai também se materializar, né? A gente vai poder socorrer, vai poder ajudar, vai poder, né, só abre mão, né, de algo quando eu tenho isso trabalhado comigo, dentro de mim, né, no meu coração. Então é uma questão. Não é uma atitude fácil, mas é uma atitude reveladora, como nós falávamos do tema, né? Quem ama os irmãos revela Deus. Então não é uma atitude fácil, mas é uma atitude de grande revelação. Padre, nós vamos nos encaminhando aqui para o final do programa. Nós já conversamos bastante. Desde já eu agradeço você aí de casa que nos acompanha, que assiste, que curte aí o nosso vídeo. Você pode também deixar sua opinião. E nós vamos fazer a nossa oração do dia. Por isso eu convido você a se preparar aí em casa para rezar com a gente, colocar suas intenções aí, ouvir o seu coração nesse momento, para que a gente possa rezar juntos. E rezamos especialmente pelos aniversariantes da semana, pelo Haroldo Monteiro do Amaral, o Ademir Lemos Nogueira, o Antônio de Paiva, o Orlando Aparecido Alves, a Alessandra Aparecida de Oliveira, o Benedito Zoe Moreira, Luiz Henrique de Ascensão, o Hipólito Evangelista da Silva e a Cristiane dos Santos Silveira. Parabéns para vocês aí pelo aniversário e as nossas orações por você, pela sua vida aí também, que é dizimista aqui na paróquia Bom Jesus de Tremembé. Nossa gratidão. Muito bem, realmente gratidão, parabéns, né, então, aos nossos dizimistas. E falando então, do amor que se concretiza, né, se torna ação, se torna ato. O dizimista né, então aquele que se apaixona então pela comunidade, se apaixona por Deus, se apaixona por Cristo, e então ele abre mão de algo, né, que é seu, para então a comunidade, para o crescimento da comunidade. Então isso é ser dizimista. Gratidão mais uma vez, dizimista, por você fazer parte então dessa grande família, né, que é a igreja. Então, parabéns e gratidão. E lembrando a todos que se aproxima a novena do Bom Jesus. E você pode ser, então, um membro dessa grande família dos noveneiros nesta novena 2022. Então, entre em contato conosco pela secretaria, faça a sua inscrição e torne-se noveneiro. Ou, se não, entre lá também no nosso site, né? E lá tem o site do noveneiro, então tem a página, né, do noveneiro. Vou falar aqui o endereço. Posso falar, padre, antes da oração? O nosso site para você ser noveneiro, então, deste ano da festa do Bom Jesus de Tremembé, é noveneirosdobomjesus.com.br. noveneirosdobomjesus.com.br. Você acessa e faz a sua inscrição para ser noveneiro dessa festa 2022. Exato. Colocando aqui ao lado então, da imagem do Senhor Bom Jesus, pedindo as suas bênçãos. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram, para retomarem o bom caminho. Dai a todos que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno desse nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e sobre a sua família, as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Padre José Vicente, pela oração do dia, pela oração de hoje. Obrigado você pela companhia. E você ouviu aí o nosso recadinho antes da oração. Venha fazer parte aí da festa do Bom Jesus, seja noveneiro. Se você quiser mais informações, então, no site noveneirosdobomjesus.com.br ou aqui na Secretaria da Paróquia. Nós vamos nos despedindo por aqui.
Agradeço você de casa, agradeço o Padre José Vicente pela mensagem, pela conversa de hoje. Semana que vem estamos de volta. Ótimo dia para o senhor, ótima semana aí nos preparativos para a festa. A novena começa no final do mês, então que a gente tenha aí também um mês de muito trabalho, mas também um mês abençoado, cheio de alegria. Muito bem, gratidão também pela companhia, Valquíria, e um ótimo dia, uma ótima semana. Gratidão também você aí de casa, uma ótima semana. Deus abençoe. E a gente encerra o programa com música. Por isso eu dou um tchauzinho aqui para você agora, mas semana que vem nós estamos de volta. Um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau e vamos de música. Com Jesus de Tremembé, eu me prostro